Deus abençoe a sua finança e que você saia daqui abençoado em tudo que Deus tem para você. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado a Deus pelo alimento que o Senhor tem nos dado, proporcionado. Obrigado a Deus por esse momento ofertório. Mas também obrigado a Deus pela vida da tua filha que vai trazer a tua palavra. Usa ela nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar. Queria agradecer ao pastor Romualdo, ao pastor Tiago, pela oportunidade que me deu de... missionária Ruth, pela oportunidade que me deu de estar falando a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que é muito bom falar de Deus, né? É muito bom falar do amor dele, é muito bom falar da palavra dele. Porque quando a gente prega, quando a gente ensina, a gente é obrigada a estudar, né? Muitas das vezes a gente tem a vida corrida e muitas das vezes a gente não tira aquele tempo que devemos tirar realmente para Deus. E a gente acaba colocando o Senhor não como prioridade. E muitas das vezes a gente peca nisso, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ensinar, se você tem a oportunidade de ensinar, de pregar, aceita a oportunidade. Porque é uma oportunidade que você tem de se aproximar desse Deus, de conhecer mais um pouquinho desse Deus. Porque você, para ensinar, você tem que saber. Então, você é obrigada a aprender e é obrigada a estudar. Eu gostaria de ler o livro de Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6. Que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: nas mãos do oleiro, o processo da transformação. O processo de Deus em nos transformar como vaso para a sua glória. Para quem não conhece quem é Jeremias, eu quero te falar que Jeremias era um profeta de Deus. Ele teve o chamado dele aproximadamente, ele tinha 17 anos, quando Deus chamou ele para falar da obra dele, para profetizar. E no momento, certo momento, Jeremias vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não passo de uma criança, como é que eu vou falar do teu amor? Como é que eu vou pregar? E o Senhor, ele não deu oportunidade para Jeremias, no argumento que ele falou, ele não quis saber o que Jeremias estava falando, dele ser apenas uma criança. Ele simplesmente virou para Jeremias e falou assim: Jeremias, aonde quer que eu mandar, você vai. Se eu mandar você em um lugar, você vai. Então, tem momentos que Deus ele só dá a oportunidade da gente fazer e fazer. Então, certa vez, Deus ele vira para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. E lá eu quero te mostrar um negócio. Jeremias vai lá na casa do oleiro, desce na casa do oleiro e começa a ver aquela obra tão maravilhosa sendo feita. Aquele vaso tão maravilhoso, aquele processo tão maravilhoso. Aquele processo de escolher o barro, aquele processo de ter o preparo do vaso, depois de colocar na roda, fazer a moldagem, a secagem, aquela coisa maravilhosa.
E eu quero trazer para as nossas vidas esse processo. Muitas das vezes, a gente acha que a gente não é escolhido por Deus. Devido, muitas das vezes, aos nossos pecados, devido, muitas das vezes, às nossas atitudes erradas. E quando Deus ele te chama, Ele me chama, a gente vira para Deus e fala, Senhor, mas eu não sou digno. Como é que o Senhor me escolheu no meio de tanto barro melhor do que eu? E eu quero te dizer que você foi escolhido a dedo. Você não é qualquer um. Você não é somente uma criatura que Deus ele simplesmente resolveu fazer. Você é filho dele. Filho do Deus Todo-Poderoso, filho desse Deus Altíssimo. E ele diz para mim e para você, ei, eu te escolhi. No meio de tanto barro, é você mesmo que eu te escolhi. É você mesmo. Então quero te dizer, irmãos, não pensa que por causa dos erros que todo mundo comete, quem nunca pecou, quem nunca peca, muitas das vezes é no pensamento, muitas das vezes é na atitude. E o único que não pecou foi Jesus, porque todos nós pecamos. E se não fosse a graça do Senhor Todo-Poderoso nos alcançando, a gente já teria até sido consumido, não é verdade? Então, eu não sei como você entrou por esta porta. Eu não sei se você está se sentindo pequeno, se você está se sentindo humilhado, o jeito que você está. Mas você foi escolhido a dedo. E o primeiro processo para fazer um barro é escolher. Para fazer um vaso é escolher o barro. O oleiro vai lá no rio, escolhe o barro. E engraçado que quando ele pega esse barro, o barro não está limpinho, pastor Tiago. O barro ele vem com pedra, vem com muitas impurezas, vem sujo, vem várias coisas misturadas. Um barro imperfeito. Um barro imperfeito. Mas mesmo sendo imperfeito, como eu e você somos, Deus escolheu a gente. E nesse processo da escolha do barro, Ele pega você imperfeito e começa a ver o que tem em você. Tem pedra? Tem sujeira? Tem várias misturas nesse barro? E eu quero te dizer, Deus vê o valor onde ninguém mais vê em você. Não se importa que você está com pedra, não se importa que você está sujo, se você está imundo, se você está com várias misturas. Mas venha para a casa de Deus. Venha começar esse processo, o processo da escolha, para o Senhor começar a tirar aquilo que é para ser tirado. Lá em Romanos 5:8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não fala que Ele morreu na cruz para as pessoas que não tinham pecado, para as pessoas que eram totalmente limpas ou eram meio limpas. Ele fala pecadores, como eu e você. E o segundo processo que eu quero trazer para vocês é sobre a preparação do barro. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, que Deus chamou a gente mesmo cheio de pedra, mesmo cheio de imundícia. E o segundo processo é a preparação do barro. Preparação do vaso. Para o vaso ser limpo, para aquele barro ser limpo, o que precisa ser feito? Precisa ser amassado. Precisa ser purificado. Precisa ser sovado. O oleiro, ele começa a tirar pedra por pedra. E remove tudo aquilo que atrapalha a modelagem. É um processo que demora. É um processo que requer tempo. É um processo de repetição. Você peca, você vai lá e pede misericórdia a Deus. Senhor, misericórdia, Senhor. E deixa de vir para a igreja? Não, irmãos, vocês continuam vindo para a casa de Deus. Porque é um processo. O Senhor vai começar a tirar aquilo que está nos atrapalhando.
de se aproximar desse Deus. O que Ele quer? Sinceridade. Ele quer intimidade. Ele quer que você chegue e fale assim: Senhor, eu pequei isso, aquilo, mas eu não quero mais pecar. Senhor, eu fiz isso, aquilo, mas eu não tenho força para parar. Ele quer uma intimidade comigo e com você, para que essas pedras, essa sujeira venha a ser retirado, para que o nosso barro, a nossa vida venha começar a entrar em preparo. É um processo fácil? Claro que não, irmão, é um processo doloroso. Por que é um processo doloroso? Porque muitas das vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente não quer. Muitas das vezes a gente tem que deixar o nosso eu baixar para Cristo levantar. É um processo doloroso. Porque através desse processo doloroso, Deus ele começa a trabalhar no nosso caráter. Deus ele começa a tirar todo orgulho. Deus começa a tirar toda mentira. Deus começa a tirar todo egoísmo. Deus começa a tirar toda inveja. Deus começa a tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. E isso se chama preparação do barro, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deus trabalha em nosso caráter para tirar o que impede o nosso crescimento espiritual. O que será que está nos impedindo que o nosso processo espiritual venha avançar, venha ir para frente? O terceiro processo da preparação do vaso é a modelagem. O oleiro coloca o barro sobre a roda e começa a girar constantemente. Enquanto ele gira, ele começa a moldar e botar do jeito que ele quer. Você está entendendo? Deus ele está modelando a nossa vida. E está colocando do jeito que ele quer. Mas chega certo momento do vaso, que a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Deus quebrou o vaso? O vaso quebrou-se na mão do oleiro. O vaso que se quebrou na mão do oleiro. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Muitas das vezes a gente acaba colocando o que é prioridade no lugar de não prioridade. E a gente vai trocando os valores, vai invertendo tudo. E a gente acaba se afastando de Deus. Muitas das vezes a gente já está afastado de Deus, a gente não percebe que a gente está afastado. Muitas das vezes a gente já virou um religioso, só vem para a casa do Senhor porque já é de costume. E só está sentado na cadeira porque está acostumado a falar com os irmãos. O Senhor não quer isso para as nossas vidas. Ele não quer que a gente se quebre. Ele não quer que o vento passe e saia carregando tudo da nossa vida, tudo aquilo que a gente conseguiu, toda aquela intimidade com Deus. A gente precisa colocar azeite na nossa botija, começar a orar, começar a buscar, começar a tentar criar uma forma de se aproximar mais desse Deus. Aquele tempinho que muitas das vezes a gente não tira mais, aquela oração que muitas das vezes a gente não ora, aquilo que a gente fazia antes, hoje não fazemos mais, ou a gente já criou aquele hábito, aquele costume de sempre fazer a mesma coisa, não fazer nada novo para Deus, ter aquelas orações repetitivas, ter aquela dobração de joelho, sem comover o coração de Deus, sem ser sincero, sem nada. Ana, quem lembra a história de Ana? Ana, mãe de Samuel. Ela só recebeu a vitória porque ela fez algo diferente. Mas ela não fez algo diferente para piorar a situação dela, não, irmãos. Todo ano ela ia lá orar ao Senhor. Todo ano ela ia lá com o esposo dela, apresentava as ofertas do Senhor. Mas quando ela colocou no coração dela um propósito, Deus concedeu um filho para ela. Porque o propósito de Deus era diferente do dela. Ela só queria um filho, mas Deus queria um profeta. Ela só queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. Ela só queria um filho, mas Deus queria um juiz. Mas ela só queria um filho. Então, quando o pensamento de Ana e as atitudes de Ana mudaram,
parou de pensar somente nela e começou a pensar mais no alto, falar: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor, para te servir. Quando ela fez esse propósito com Deus, o Senhor concedeu um filho para ela. Então, irmão, será que a gente está fazendo esse propósito com Deus? O que está dando de errado? O que a gente está fazendo de errado? O que será que está faltando na gente para a gente se aproximar desse Deus? O Senhor, Ele quer nos modelar, mas Ele não quer que a gente se quebre na mão dEle. Mas, pastora, e se a gente se quebrar? Porque pode acontecer. E se a gente se quebrar? O que a gente faz? Será que Deus vai desistir da gente? Não, irmãos. Deus, Ele vai pegar o vaso que se quebrou e vai refazer o vaso. Porque você é precioso para Deus. Você é uma joia preciosa para Deus. Deus, Ele não quer te perder. Deus, Ele não quer que você pare. Ele quer que você continue, mesmo do jeito que você está. Porque quem trabalha na sua vida não é você. É o Espírito Santo de Deus. Quem te convence do pecado, do juízo, da justiça é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Você sozinho, você não vai conseguir. Mas eu estou suja, pastora. Venha. Eu estou com pedra. Venha. Eu me quebrei. Venha. Porque o oleiro está preparado para pegar você e refazer e fazer você um vaso novo. E depois que é feito esse vaso, e depois que é feita essa modelagem, vem o processo de secagem, que eu acho que, por sinal, é um dos piores processos, que é o processo do silêncio de Deus. Que é o processo que você ora, mas não vê as coisas acontecer. Que você clama, mas não ouve um sinal de Deus. Que você chora, você esperneia, você se joga no chão e fala: Senhor, não está me vendo. É o processo que você grita e o Senhor só faz para você. É o processo que você se derrama e o Senhor só faz para você. É o processo que você fala: Senhor, tem algo de errado comigo, me mostra. E o Senhor faz para você. É o processo de secagem. É o processo que precisa ficar lá para secar. Não pode ser mexido. Precisa secar aquele barro. Precisa secar aquele vaso. Para ficar bonito, irmão. Então não pensa que o Senhor não está te ouvindo. Não pensa que você é um pior do que uma poeira. Não pensa que você é menor do que ela. Você é grande para Deus. Você é precioso para Deus. Não pense que o Senhor não está... Não pense que o Senhor te esqueceu. Vou sentar lá no último banco. Porque o Senhor me esqueceu. Porque eu não quero falar com ninguém. Não quero trabalhar para o Senhor. Vou sentar lá no último banco. Para ninguém me enxergar. Deus, Ele está te enxergando. Venha fazer aquilo que é colocado na sua mão para fazer. Porque o processo de retirada já passou. O processo de modelagem já passou. O processo de secagem também está passando. O silêncio de Deus está passando. Para quando o processo de queima no fogo. Como assim, pastora? Tá tudo bonitinho. Já foi modelado. Já foi secado, já foi modelado. Vem o processo do fogo. E o processo do fogo, irmão, como é dolorido. Quem gosta de ir pro fogo? Ninguém. É o processo mais frágil, muitas das vezes, que a gente passa. É o processo que a gente fica triste, é um processo que tem perdas, é um processo de lutas, é um processo que muitas das vezes a gente acha que a gente perdeu e não vamos conseguir nada de volta. É um processo ruim, irmãos. Mas, irmãos, para um vaso ele ficar bom, perder essa fragilidade, ele precisa passar pelo fogo. Ele está mole, ele está modelado somente. Então você vai passar pelo fogo para ficar forte, irmão. É necessário passar por esse processo do fogo
para quando vinha outras tempestades, você falasse, não, eu conheço esse Deus da providência. Não, eu conheço esse Deus da cura. Não, eu conheço esse Deus da restituição. Ele vai prover aquilo que está precisando. Ele vai restituir aquilo que se perdeu. Ele vai restaurar aquilo que você está pedindo para restaurar. Mas é preciso passar pelo fogo. O fogo da aprovação, irmão, fortalece a minha e a sua fé. E nos prepara para algo maior. Nos prepara para além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Porque o Senhor, Ele tem muitas coisas para nos abençoar. Mas muitas das vezes, a gente só fica ali, não, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu estou passando por esse fogo? Por essas perdas? Por essa dificuldade? É o processo do fogo. Mas vai passar. Depois que passar esse processo do fogo, o vaso ele fica pronto. Fica pronto para ser enfeitado. Fica pronto para ser pintado. Fica com cicatriz? Muitas das vezes um vaso fica com cicatriz, né? Pelas coisas que passaram. Mas você vai ser pintado. Você vai ser adornado. E o Senhor, Ele vai te honrar naquilo que tanto você tem clamado. Cada processo que você está passando, que eu estou passando, tem um propósito. Deus vai pegar você e vai me pegar e vai nos transformar em vaso de honra, em vaso de glória. Porque esse é o projeto que Ele tem para mim e para a sua vida. E eu quero perguntar para vocês, irmãos, em qual etapa você está? Confia nesse oleiro. Será que você está na etapa da escolha? Será que você está na etapa da preparação? Será que você está na etapa da modelagem? Ou será que você está na etapa da espera? Ou da prova? Confie em Deus. Deus está trabalhando em você, irmão, e na minha vida também. Ele nunca vai desistir de você. Pessoas podem chegar perto de você e falar assim, desista? Pode. Chuta o balde, é mais fácil. Pode. Elas têm boca e falam o que quer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E hoje é a oportunidade que você tem para se firmar nesse propósito. Porque Deus está falando comigo e com você hoje. É difícil? É. É doloroso? É. Mas eu quero te dizer. Se entregue totalmente na mão desse oleiro. Deixa Ele moldar a sua vida. Mesmo que esse processo doa. Mas o resultado, ele é muito glorioso. Em Jeremias 18, 6, diz assim. Deus, Ele falando com a gente. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Ó casa de Israel. Da mesma forma que o oleiro, ele trabalha no vaso, Ele quer trabalhar na nossa vida. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somos barros na mão do oleiro. E da mesma forma que o oleiro trabalha no barro, no vaso, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Não deixa de caminhar. Não deixa de vir para a igreja. Não deixa de prosseguir. Tá difícil? Tá. Tá doloroso? Tá. Deus está em silêncio? Tá. Tá no momento de preparação? Tá. Tá no momento de secagem? Também tá. E no momento da fornalha? Também tá.
Você se quebrou por acaso na mão do oleiro. Se quebrou. Mas o Senhor, Ele quer fazer de mim e de você um vaso novo. Não desista. Porque esse Deus Todo-Poderoso, que cuida da minha vida e da sua vida, não desistiu de você. Ele não perdeu o controle da sua vida. Então prossiga, então avante. Não deixa de vir para a casa do Senhor. Não deixa de orar. Tá difícil, não tá com vontade de orar? Dobra o joelho. Não tá com vontade de vir para a igreja? Vem para a igreja. Eu costumo dizer que tem momentos que não dá vontade nem de pisar na igreja, não é verdade? Mas se arrasta e se joga lá dentro. Porque a Bíblia diz, venha todos vós que estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então venha do jeito que você está. Porque quem vai trabalhar no vaso não é você, é o oleiro.